do Senhor Jesus Cristo. Amados, vamos continuar. Nós temos meditado nas manhãs de sábado aqui. É tão bom ter essa sequência de estudos, mantidos motivados. E nós falamos na sequência até agora que o que desmotiva as pessoas é quando o inimigo começa a falar por causa do pecado não confessado. O pecado confessado, diz Isaías 59, cria uma cortina entre você e Deus. Você não percebe a Deus. Deus está lá, pronto a perdoar, pronto a limpar, pronto a te ajudar, mas você vê, começa a ver pela ótica do inimigo. Então, onde é pecado não confessado, onde não há arrependimento, entra a desmotivação. Nós falamos sobre a questão da consciência culpada, como é que vai ter ousadia diante de Deus, se você sabe que errou, né? E aí entra o inimigo, primeiro para esconder o pecado, e depois para tentar consertá-lo na carne. Porque Deus quer obediência, mas a obediência no Espírito, a obediência da fé. A obediência da fé, ela vem depois da fé. Por isso que ela é um fruto, a fidelidade ela é um fruto. A obediência nunca vem antes da fé. A fé é a certeza de que eu posso, de que em Cristo eu já sou mais que vencedor. Sabe, se você não tiver aqui uma mente correta, coração correto, as suas atitudes não poderão ser corretas. E o diabo, ele gosta de pular fases, enganar as pessoas. O conselho dos ímpios se precipita. O que acontece? A pessoa descobre o pecado, ali só começou um processo de cura. Ali você vai misturar aquilo com fé, é um processo. Você descobre que você se irrita fácil. Não adianta você se culpar e se esforçar. Agora, a partir de hoje eu sou crente, não vou mais me irritar. Este atalho de tentar colocar uma pomadinha e dizer pronto, já sarou, sendo que está profundo ali as infecções, sabe, isso é curar superficialmente. Então a pessoa, ela tenta pela culpa e pelo esforço parar com o pecado. E nós falamos que qualquer evangelho que dê a sensação de que você pode ser curado por qualquer coisa que não seja graça, é amaldiçoado. Gálatas capítulo 1 diz: se alguém pregar outro evangelho que não for o evangelho da graça, é amaldiçoado. E a solução para o pecado não é a culpa nem o esforço. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. É muito maravilhoso, amados, a coragem, isso é humildade, de permanecer no processo da graça. Não sou tudo o que eu devia ser, mas eu não vou fingir que sou. O Lucas 12:1 diz: cuidado em primeiro lugar com o fingimento. A pretensão de pular de 0 para 10 e parecer ser 10 e até crer que é 10 impedirá o trabalhar da graça. Então, se por um lado nós não podemos ser omissos, negligentes, dizer não, eu sou assim, eu nasci assim, você sempre sim, não é isso não. Não é a questão de você aceitar os seus pecados, e nem você querer virar anjo com a auréola de um lado para uma hora para outro. Esse processo da alma, a viva sua obra ao longo dos anos. Que Deus nos ajude. Estava ouvindo uma mensagem maravilhosa, irmãos. Até pensei em traduzir de tão maravilhosa que é. Passei para o Danny, né? O pastor Alan Taylor é um pastor que sempre acompanha o pastor Dave Robertson. E veio aqui no Brasil várias vezes para o ministério. Então o pastor Dave Robertson prega e o pastor Alan Taylor prega. Ora pelas pessoas também. Prega e ora pelas pessoas. E o pastor Alan Taylor teve um derrame. E ele ficou paralisado esse lado. E ele falou: gente, como foi grande a tentação de eu sumir da igreja até eu ficar bom, para vocês não verem eu dessa maneira. Como é que eu vou pregar a cura divina, estando assim? Eu poderia fugir, eu poderia, quando voltar, dizer, veja como Deus é bom, como eu estou curado. Mas não era isso que Deus queria. O que Deus queria era mostrar essa cura progressiva, porque ele não andava, estava de cadeira, agora está em pé, ele não conseguia falar, agora está falando. E aí ele falou que foi uma coisa interessante, que veio uma pessoa de cadeira de roda que teve derrame, e falou, mas como esse pastor que teve derrame vai orar por mim, que estou com derrame? Mas aí ele falou que o homem entendeu que assim como ele estava no processo, sarando e perseverando e pregando a palavra e crendo, teria fé para orar por ele. Quer dizer, os caminhos de Deus são uma coisa tão tremenda. Deus não causou esse derrame, Deus não quer esse derrame, mas Deus tira o bem até de uma situação como essa. E ele falou que ele está ali perseverando, que para ele é muito difícil, se ele pudesse fugir do microfone e não pregar mais, até ele ficar completamente bom, mas que é uma coisa tremenda, o povo vendo a perseverança dele, continuando crendo na cura divina, não aceitando aquilo, e mostrando diante do povo a melhoria aos pouquinhos, vai voltando, tá conseguindo caminhar, e ali pregando a palavra de Deus. Uma coisa maravilhosa, né? Vamos ver então aqui Efésios 4:17. Assim eu lhes digo que, com a autoridade do Senhor,
Não vivam mais como gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida de Deus. Então, separados da vida. Não é só as informações que nos livram. Romanos 5,10, que nós somos salvos pela sua vida. A sua vida, irmãos, a lei do Espírito de vida já nos livrou, né? Estava ouvindo uma mensagem maravilhosa do pastor Nathan Varba. Ele falou o seguinte: tem gente, irmão, que começa a ver defeito e pecado na sua vida, começa a orar e jejuar para parar com aquilo. Eu tenho que parar com isso, eu começo a orar e jejuar. Não, irmãos, você não pode orar e jejuar para parar com isso. A lei do Espírito de vida, você já venceu. Agora você vai orar e jejuar para você perceber isso, que você já é mais que vencedor, não para você vencer. Porque se você orar e jejuar, aí ora e jejua e peca, ora e jejua e peca, ora e jejua e peca. Porque ele está se esforçando para parar de pecar, quando a lei do Espírito de vida já te livrou da lei do pecado da morte. Primeiro você tem que entender isso, ter fé nisso. E quando você entender que está livre, quando você entender que a tua fé já está conectada no mais que vencedor, aí sim você pode orar e jejuar. Mas orar e jejuar no desespero, eu tenho que parar, eu vou orar. E você transforma em oração um desespero para tentar parar de pecar. Quando na verdade o Senhor já nos fez capaz de parar de pecar. Isso é maravilhoso. Então às vezes uma falta de entendimento faz com que a pessoa transforme em consagração uma coisa que é revelação. A lei do Espírito de vida já nos livrou da lei do pecado e da morte. Vamos lá. Pois são ignorantes e endurecem o coração para ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Então, irmãos, enquanto as pessoas estão sem entendimento, né, vivendo uma vida segundo o curso do príncipe da potestade do ar, estão aí sendo guiados, né, numa trajetória que vai dar no inferno, nós somos chamados a viver com entendimento, com sabedoria. Remendo o tempo, os dias são maus. O Senhor diz: procure conhecer mais a Deus, a vontade de Deus. Procure conhecer mais quem você é em Cristo e quem Cristo é em você. Isso é o alimento da fé. A fé precisa ser alimentada, é como uma plantinha. Se você não alimenta a sua fé, não esclarece a sua fé, não vitamina a sua fé, daqui a pouco a tua preocupação está maior que a tua fé, né? A tua ansiedade está maior que a fé. Porque a demanda é tão grande, irmão. Nós vemos no mundo, nos últimos dias agora, que se você não tiver fé, você entra em depressão. Se você não tiver fé, você vai ficar, né, uma pessoa praticamente crônica na preocupação, na ansiedade. Hoje tudo conspira para a ansiedade, para o medo, para o caos, né? Então, procurar conhecer a Deus, prosseguindo, como diz Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conhecer ao Senhor é bom, agora conhecer o Senhor em nós é melhor ainda, né? Conhecer ao Senhor é maravilhoso, irmãos. O Antigo Testamento dizia: conheça o Senhor. O Novo diz: Cristo em nós, a esperança da glória. Conhecer Cristo em mim e eu em Cristo, irmãos. Conhecer esse mistério, aí está. Nesse mistério está realmente a revelação. E mistério não é uma coisa escondida, é uma coisa revelada, não é algo místico, não é algo... Não, é algo que você se entrega ao Senhor e vai sendo percebido. O problema não está na revelação, está na percepção. Por causa da queda, né? A carne acha com loucura as coisas do Espírito, é uma frequência AM, FM, né? São duas frequências. Então, o problema não está na revelação, o problema está na percepção. E quando nós começamos a nos voltar ao Senhor, começamos a cooperar. O que impede a percepção? Pecado não confessado. E o que a soberba da carne faz para defender território? Esconde pecado. Porque a carne esconde o pecado para ter legalidade do diabo. Então o diabo, através da soberba da carne, esconde o pecado para que o inimigo continue tendo legalidade e me cegando. Agora, quando eu sou humilde e temente, o Senhor revela o pecado, eu não me desespero, não me culpo, eu entro no processo da graça, a graça vai sarando, e conforme Ele vai limpando o meu coração, eu vou percebendo aquelas realidades que estavam lá o tempo todo. Quando Isaías viu a glória de Deus lá, não foi algo assim que apareceu, assim, pá, não, a terra está cheia da glória de Deus. Irmãos, se nós entrarmos numa dimensão de purificação e restauração, nós vamos ver que milagres, sinais, glória, atmosfera, anjos, isso é uma coisa que existe, que é patente, simplesmente faltam olhos e ouvidos. Aquele que tem olhos e ouvidos vai ver e ouvir. Entende? Oportunidade para cura, para milagres, para sinais, para profecia, para dons, isso aí não é uma coisa oculta, é uma coisa não percebida. É oculta por quê? Por causa dos nossos olhos e ouvidos, certo? Não é oculta porque Deus escondeu assim, não.
né? Então, a terra está cheia da glória de Deus, mas todos pecaram e carecem da glória de Deus, né? É como se ele dissesse, esse tempo no reino espiritual está sobrando milho. Aí você pega o outro versículo e diz assim, e todos pecaram e não tem milho, mas está cheio de milho, não tem milho. A frequência da carne é a frequência da falta. Jesus, onde compraremos pão para essa multidão? Eu disse assim, pegue um monte de cesto e traga aqui, né? A frequência de Cristo é a frequência da sobra, e a frequência da carne é a frequência de, esses 15 reais não pagam aqueles 30 ali. É uma maneira de pensar, diabólica, porque a realidade espiritual é que Cristo venceu e nós também, amém, amados? Nós somos mais que vencedores. Então, quando o Senhor abre os nossos olhos, aquilo que estava faltando, através da nossa fé, pode sobrar. Aquilo que estava desenganado pode ser curado. Quer dizer, não é nada impossível, absolutamente nada. Se nós tivermos olhos e ouvidos, veremos que Jesus venceu e nós também vencemos nele. A vitória é um fato, mas é um fato encoberto à carne, o véu da carne. Porque o véu que diz lá, quando alguém se converte, 2 Coríntios 3, 16 ou 18, fala que quando alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. O véu não é a Escritura. O véu é a mentalidade do Antigo Testamento de você tentar cumprir a Escritura para merecer a bênção de Deus, a cura de Deus, a prosperidade de Deus. Quando na verdade você não tem que merecer, Jesus pagou, por isso você recebe, isso é presente. Tudo que faltava para você receber todas as promessas de Deus, Jesus pagou. Tudo que precisava ser feito para Deus te curar, te prosperar, te abençoar, Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Você está em crédito diante de Deus ainda. O que falta para Deus me curar, pastor? Entendeu? Jesus pagou para que você seja curado. Entendeu? Então, tudo que precisava ser feito para você ser próspero, saudável, cheio do Espírito Santo, Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Agora, se nossos olhos forem abertos, perceberemos esse fato. E começaremos o que, irmãos? Olha, quando você percebe um fato, o que você começa a acontecer, irmão? Você começa a cooperar com o processo, por quê? Você crê e vai começar a semear. Porque você vai ver uma pessoa semear, irmão, a boca fala, o coração está cheio. A pessoa que está cheia de certeza que ela vai morrer daquela doença, já vai dizendo assim, pela presença de Cristo fui curado, com fé? Não. Você só vai começar a semear no Espírito. Ou seja, a produção espiritual só começa depois que os olhos são abertos. Só depois que você percebe quem você é em Cristo, Cristo é em você. Por exemplo, alguém que não crê que Cristo está nele e ele está em Cristo, ele se vê como um pobre pecador, ele vai pôr a mão no enfermo com a certeza de que Deus está fluindo ali e vai curá-lo? Não. A semeadura espiritual só começa depois que os nossos olhos são abertos, porque ali você sabe quem você é, o que você tem, o que você pode. Por isso que boas obras não salvam, porque as boas obras só começam depois que você é salvo. Porque só depois que seus olhos são abertos que você começa a orar assim. Você vai ver que quando uma pessoa, seus olhos vão sendo abertos, a linguagem muda. E muda, não de maneira forçada, papagaiada, porque o pastor falou. Não, isso é uma coisa, realmente é um ponto de vista da pessoa. Jesus não falava aquilo porque, sabe? Não, o que ele falava é o que ele estava vendo. Pedro disse, nós não podemos deixar de falar do que, irmão? Do que nós estamos vendo e ouvindo. São realidades. Quando a pessoa põe a mão sobre o enfermo e diz em nome de Jesus seja curado, ele não está repetindo um ritual religioso, tentando ser, imitando. Não, ele está simplesmente vendo, sabendo, entendendo e praticando. Assim como a macieira produz maçãs, nós fomos predestinados, nós somos ungidos, nós somos salvos para as boas obras. Então quer dizer, isso está no nosso DNA. A pessoa quando é desperta, quando é enfermo, precisa de demônio, prosperar. Tudo que ela fizer, prosperará. Quer dizer, isso é o modus operandi. O modus operandi de José, tudo que ele fazia prosperava por quê? Entendeu? Então, quando os olhos são abertos, nossos ouvidos são abertos, nós começamos a ficar motivados na semeadura. E mesmo que demore para a colheita, nem precisamos ver a colheita como Tomé para crer. Sabe? Você não precisa ver a cura brotar no seu corpo depois que você determinou a cura. Você sabe que aquilo é mais eficaz do que a doença que está no seu corpo. Porque, irmãos, aquele que está em nós, a Bíblia diz que é maior que o mundo, não é verdade, irmãos? Então, a presença do Senhor em nós nos tornou. E o que você é maior do que o que você está. Você pode estar enfermo, mas você é um espírito de saúde. Você é um com o Senhor. 1 Coríntios 6,17, somos um com o Senhor. Você pode estar endividado, ser procado, desempregado, mas você é próspero. E quando você consegue ver o que você é e falar aquilo que você é, o que você está, se sujeita, se submete e se afasta. A luz do Senhor, irmão, dissipa todas as trevas. Você entende como que é?
O que é luz, irmãos? Santidade, prosperidade, paz, saúde, isso é luz. Agora, imagine a luz do Senhor, né, em você, dissipando todas as trevas. Tudo aquilo que você era em Adão, pouco a pouco vai sendo expulso de você, pela presença do Senhor. A presença do Senhor cria-se uma atmosfera. Então, você nasceu com um osso torto, e você descobre que você tem o direito daquele osso desentortar. A presença do Senhor vai desentortar aquele osso, entende? Um irmão chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu tive um problema aqui, que eu tive esse dedo decepado, e o senhor crê que Deus pode fazer nascer um outro dedo? O pastor falou: claro, nada é impossível para Deus. Aí depois de uma semana ele chegou e falou: pastor, eu usei toda a fé que eu tive por 24 horas, eu criei, eu confessei e não nasceu um dedo, não estou conseguindo. Aí o pastor falou assim: olhe para mim, você está vendo? Eu tenho 5 dedos, eu não tenho que me esforçar, me esganar e nem tentar criar. Olha, eu tenho 5 dedos, isso é um fato. O dia que você pensar como eu tenho 5 dedos, então vai nascer um dedo. Mas você, eu tenho 4 dedos, preciso de 5 dedos, eu tenho 4 dedos, você nunca vai conseguir, meu irmão. Porque o problema não é no dedo, o problema é na tua mente, a forma como você se vê com 4 dedos, então entende? Assim como você vê, o problema não é que Deus não possa fazer um dedo, o problema teu é mental, nem é o dedo, é tua mente. Porque se você se vê com os 5 dedos de Deus, se andar com Deus e Deus te revelar, não é? Agora estou falando técnica de visualização e mentalização, tá? Estou falando, se Deus te revelar que Ele em você é maior que essa deficiência, porque aquilo que é maior na tua mente é o que vai ficar, entendeu? Se essa dívida é maior que Jeová Jiré, vai ficar. Se essa doença é maior que Jeová Rapá, vai ficar. Aquilo que você vê como maior vai ficar na sua vida. Saul viu o gigante ficou na vida dele, não ficou? Mas Davi falou: o Senhor é maior que o gigante, então o gigante não fica. Então, conforme você vai percebendo quem Cristo é, você vai vendo que Ele é grande. E conforme você vai vendo que Ele é grande, os seus desafios começam a ser algo que você ora não para tentar vencer desesperadamente, lutar. Não, você vê como algo que você tem o comando, que você tem o domínio. Irmãos, como a terra precisa de homens e mulheres que têm olhos e ouvidos. Profetas que têm olhos e ouvidos. Não cego que guia cego. Mas como esse mundo precisa de homens e mulheres que têm olhos e ouvidos espirituais. Que não apenas falam da cura divina, mas que dizem assim: se eu orar, você vai ser curado. E a pessoa se vê assim e cria uma atmosfera. Eu queria ver se amanhã na ceia, de uma forma bem breve, quero falar sobre a questão que a unção fala, irmãos. Quando você não fala nada, o que você é, fala. Porque a realidade do que nós somos é patente no reino espiritual. Irmãos, eu posso ser um hipócrita, você pode ser um hipócrita, mas não haverá essa atmosfera. Porque no reino espiritual a realidade, a verdade do Espírito é a tua comunhão verdadeira com o Senhor. Eu posso dar uma de santarrão e tal, mas essa atmosfera, a unção, diz que a unção fala. Se a unção fala, a unção se comunica, né? Diz que a unção ensina, a unção fala. Agora imagine essa unção, você veja como é que Deus trabalha com tão poucos e Ele é eficaz. Uma pessoa está no ônibus, ela não está falando nada, mas ela está intercedendo, se compadecendo. Então, ela não precisa falar nada. Aquela unção vai fazer em cima daquela oração. E nós só na glória poderemos ver o que é galardão, o que Deus faz. Por quê? Se a luz ela vai numa velocidade de 6 a 7 vezes ao redor da terra em um segundo, então quando você ora, Senhor abençoa, Senhor as nações. Sabe o que acontece? Numa frase, né? Nós não podemos imaginar o reino espiritual, o quanto ele trabalha através da fé, que ele gera, inspira e confirma. Irmãos, se nós pudéssemos imaginar o quanto essa atmosfera é preciosa e começarmos a nos concentrar nessa atmosfera. Não a fraqueza da nossa carne, confessada, claro, tá? Mas concentrar-se nessa atmosfera. Charles Finney se concentrou tanto nessa atmosfera. Você pode ler o livro Cheio do Espírito Santo. Eu tenho ele, eu posso mandar para você, do Charles Finney. Que ele começou a orar, buscando essa revelação da presença do Senhor nele. Cristo em nós, esperança da glória, mas com oração e jejuns. E ele percebia tanto a presença dele, que quando ele saía na rua, ele não falava nada. As pessoas caíam de joelho e clamavam por Jesus. Por quê? Aquilo que você percebe, você reflete. 2 Coríntios 3,18 diz que só reflete. As pessoas só vão perceber o que você percebe. Entende? Então, se você percebe, você não precisa falar nada. Se você percebe, as pessoas perceberão. Haverá um impacto. E isso fala mais do que 1000 pregações. Porque a pregação ela pode atacar a mente, pode atingir a mente, pode atingir, mas a unção ela vai lá, irmãos, no profundo. Diz que a palavra de Deus ela pode penetrar onde
Nenhum cirurgião penetra entre as juntas e medulas e vai lá, ela é apta para revelar as intenções do coração. Diz que os homens cairão de joelhos e dirão verdadeiramente, Deus está no meio de vocês. É tremendo, né? Olhe como a unção, ela deve ser para nós mais importante do que até o conhecimento. Não estou desprezando o conhecimento, tá, irmãos? Dizendo que o conhecimento ele é inferior à unção. Porque a unção é mais conhecimento. A unção, além do conhecimento, é a percepção da participação do Senhor em cima do nosso conhecimento. Olha que coisa tremenda você poder se concentrar na unção e começar a ver resultados sem gritaria, sem esforço, sem tentar mudar a mente da pessoa. Não sei o que não é contra carne e sangue. Para com isso, para e fica. Não, irmão. A unção que está em você pode mudar essa pessoa no tempo hábil. Não por força, não por violência, entende? As nossas armas são espirituais. E a gente não crê na unção, porque desde a queda a gente crê no que a gente fala. Na carne, isso é a pior coisa, só piora, irmão. A tagarelice na carne não ajuda, só piora. Às vezes, um olhar de Jesus fala mais ao pecador, né, do que propriamente a própria pregação. O que eles viam em Jesus falava mais que a própria pregação. Não estou desmerecendo a mensagem. Estou dizendo que a mensagem é importante, ela é relevante. Estou dizendo agora que vocês vão evangelizar calado, né? Agora, tudo calado, porque a unção fala. Não, há momentos que você vai falar. Mas quando você não falar, a unção fala. E a unção fala junto com o que você fala, e fala quando você se cala, e fala quando você olha. Tudo é uma questão de estar conectado. E conectado é isso, irmãos, é estar exercitando. Isso é uma ginástica maravilhosa. Exercitar o nosso espírito a perceber o Senhor. Exercitar essa comunhão, sabe? Exercitar essa comunhão. Vamos lá. 1 João 4,18, né? Diz que o amor de Deus fará uma coisa, irmãos. Nos tirará da esfera do medo para a esfera da paz, do aconchego. Adão e Eva pecaram, tiveram medo, né? Então o medo está na raça humana. O homem é escravo do medo. Até o evangelho funciona pelo medo, né? Não dê dinheiro, o devil vai te pegar. Não vem no culto, você está desviado. Você não ora, o capeta vai te pegar. Você não jejua, você vai para o quinto dos infernos. Você não dá dinheiro, você vai perder salvação. É tudo medo, é a pressão psicológica do medo. Tudo funciona em cima do medo. O medo de achar que você está desviado, o medo de achar que você não sei o que lá e papapá, o medo, temor de homens. Quando na verdade a esfera do Senhor é outra. A esfera do Senhor é por amor. Deus ama o que dá com alegria. Aqui 1 João 4,18 diz claramente que o amor de Deus tem o poder de afastar todo medo. E onde tem medo tem tormento, onde tem medo tem ignorância, onde tem medo tem essa ausência da percepção da nossa segurança em Cristo. Se você tua vida está guardada em Deus, o diabo foi derrotado, né? Hebreus 2,14 diz que o poder do diabo foi quebrado na cruz. Lá em Colossenses 2,15 diz que Deus fez um desfile com o diabo. É o que eles faziam no tempo do império, quando um líder ganhava uma guerra, para mostrar que ele venceu, ele pegava o capitão, o general do outro, tirava toda a roupa, a coroa, e fazia desfilar pelado, humilhado, despojado, dizendo, acabei com vocês, acabou a guerra. O líder de vocês perdeu. Foi o que Jesus Cristo fez. Ele despojou o principado potestade. O diabo foi reduzido a zero lá na cruz. O diabo não tem poder nenhum. O único poder que ele tem é o que ele opera através da ignorância, que dá legalidade ao pecado. Ele só tem o poder que o homem dá. O diabo não tem nenhum poder espiritual. O único poder que o diabo tem é humano. A Bíblia diz que não há nenhuma tentação senão humana. O diabo não tem nenhum poder assim de fazer você levitar. Não. Ele só pode colocar dois demônios te levantar se você fizer um pacto com ele, comer carne de animais, de cadáver e pedir, e aí ele vai fazer aquilo que você pediu. Só existe a única força que existe nessa terra é humana. O diabo não tem nenhum poder, mas zeríssimo, zero. O único poder que ele tem é aquele que você dá quando você crê que ele tem poder. Através do medo, eu digo, o diabo tem poder de colocar uma enfermidade. Pronto, nesse momento, ele não tinha poder, mas o poder que eu dei através do medo é o poder que ele tem para colocar aquela enfermidade. É só isso. Você vai na sortista, ela diz, olha, você vai ter uma enfermidade, em 3 meses vai morrer disso. Então você fala, eu vou ter uma enfermidade. Foi nesse momento que eu dei poder para ele poder cumprir aquela profecia que ele deu, que eu ia ter uma enfermidade. Porque ele falou e eu acreditei, no momento que eu criei, eu dei a ele esse alimento, e esse é o alimento que ele vai usar. Não há nenhum poder, senão o que Deus deu para Adão. O diabo é o ladrão, mas ele não tem poder. O poder dele foi reduzido a zero. Então o poder que ele tem é o poder de jogar o dardo, você acreditar, temer, e aí ele agir em cima disso. Assim como Deus age através da fé, essa é a legalidade para Deus, amém, amados? Porque Deus deu a terra para os homens, e Jesus tomou um corpo de carne.
Mas ele subiu. E hoje a autoridade está com um corpo de carne. Você sabe. Ele diz, eu vou subir, mas a autoridade eu vou deixar para um corpo de carne. Porque só quem tem um corpo de carne tem autoridade nessa terra. O diabo não tem um corpo de carne. Ele é ilegal. Ele não tem autoridade nenhuma. Mas ele age na legalidade que o homem dá. Imagine que eu não tenho um centavo. Eu vou ver do quê? Do que eu pegar da bolsa das velhotas. Só o dinheiro que elas tiver, porque eu não tenho dinheiro nenhum. Então o dinheiro que eu pegar é o que eu tenho. Então o diabo, ele trabalha assim, em cima da ignorância, do medo, das maldições, né? Ele é autorizado, né? Posso bater nele que ele é corintiano? Então agora eu posso, porque, entendeu? Aí a questão toda é essa. Não tem nada contra os corintianos, porque para mim Corinthians, Vasco, Palmeiras, tudo é a mesma coisa, tudo é facção, obra da carne. Olha só, vemos aqui então que o medo é um cativeiro. Se o diabo te convencer que você está em perigo, quando na verdade você está reinando, então, segundo a tua fé, seja feito. Porque o medo é fé no diabo, né? O medo nos conecta ao diabo, porque através do medo você está dizendo, ele é maior que eu, está criando um diabo poderoso para você, de estimação. Ele não tem poder, o diabo pode fazer isso. Então, no momento que você falou, o diabo pode, você acabou de dar um poder para ele, que ele não tinha, mas que ele teve porque você disse que ele tem. Meu Deus, como a ignorância opera. Você coloca poderes nele. Ele vai destruir, ele vai fazer, né? Toda ferramenta preparada contra nós não prosperará. Mas aí vem uma ferramenta, agora vai funcionar, pronto. Acabou de crer e declarar. Você já fez conforme a tua fé. No momento que você creu e você falou, você criou aquilo que o diabo precisava para ter poder. Ele não tinha até aquele momento, não tinha nada. Estava lá. Mas ele pode. Opa, agora eu posso, porque ele falou. Incrível como as pessoas dão poder ao diabo. E aí postam, o diabo está furioso, pastor. Meu Deus do céu. E o queco? Problema dele. O diabo está furioso, sabe, exaltando, magnificando, exaltando. Pastor, o diabo está furioso, o diabo se levantou contra mim. A Bíblia diz, irmão, que mesmo o calcanhar, que é a parte mais baixa do corpo, está em cima do diabo. O diabo está embaixo dos pés da igreja. Se você for a sola do pé de Cristo, ainda está acima. Nada está acima da sola do pé. O sola do pé é o último, lá embaixinho, e diz que o diabo está embaixo. E eu acho que você não é ainda sola do pé, né? O que vemos aqui, Salmo 112, 7. Que nós precisamos de revelação, irmãos. Porque em Cristo nós somos colocados bem acima de principados e potestades. E maior aquele que está em nós. O que diz lá, que em Lucas 10, 19, eu te darei uma autoridade sobre toda a força do diabo. Você mandará nele, nas obras dele, mandará. E ele não poderá fazer nada contra você. Lucas 10, 19 e 20. Lucas 10, 19 e 20. Eu abri aqui no Salmo 112, 7. Não temerá más notícias. O que é más notícia, irmão? É o boato que o diabo joga para ver se você crê. No momento que você crê, ele diz, agora eu posso, porque ele creu. Ele só pode ser autorizado pela sua crença, irmão. Quem é que dá autoridade para abrir os portais? Para que aquele espírito que estavam em prisões saiam agora nos últimos dias? Nova era, os portais. Quem é que dá autoridade para o diabo matar, roubar e destruir? O sacrifício de animais, os trabalhos de feitiçaria, de bruxaria, as invocações, os pactos, os misticismos, toda essa questão idólatra, é isso aí. Sabe, a fornicação não confessada, o pecado do homem, sabe? Os espíritos imundos, eles se alimentam do pecado não confessado, não arrependido, não coberto com o sangue de Jesus. Assim como o nome dele é Beelzebu, o Deus das moscas. As moscas se alimentam de imundícia. Se não houver imundícia, elas morrem de fome. Até um pastor veio pregar, acho que ele veio acho que foi da Colômbia. Acho que é Colômbia, se eu não me engano. Que teve uma reunião de vários pastores, naquela encontro regional que tinha dos pastores, e ele veio e pregou, ele falou assim, irmãos, se você não der alimento para o capeta, não tiver alimento, ele vai ficando magrinho, pele e osso. Tem gente, irmão, que olha para o lado dele, aquele demônio bem alimentado, aquele demônio forte, irmão. E tem gente que não dá alimento para o Satanás, não dá palavra, não aceita, e sempre coberto com sangue de Jesus. Aquele diabo pele e osso magrinho. O que você quer na tua vida, irmão? Um demônio forte ou um demônio magrinho do teu lado? Aí os irmãos, eu quero demônio magrinho. Eu falei, eu quero demônio nenhum do lado. Pegadinha, né? Então, vemos aqui, não temerás más notícias, irmãos. Não temerá más notícias. Confia plenamente no cuidado do Senhor. É confiante e destemido.
Oh, meus irmãos, se nós soubermos quem nós somos em Cristo, e que nós temos autoridade sobre todo o poder das trevas, está sob o nosso governo. O diabo governou a terra desde a ignorância de Adão até a cruz de Cristo. Agora está na hora de nós governarmos. Antes do diabo ser lançado no inferno, ele vai ser espezinhado pela igreja, queimado, expulso, envergonhado, derrotado. Esse é o destino dele, irmão. Não temos que ter medo, ninguém tem medo do diabo. O diabo tem que ter medo da igreja, certo? 1 Coríntios 15, 58, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, amém, amados? Sabendo que o seu trabalho no Senhor não é em vão. Nós podemos produzir muito, estamos motivados, irmãos. Enquanto o mundo está vendo crise, nós estamos vendo Cristo. Enquanto o mundo está falando que o gigante é forte, nós estamos falando que o Senhor está conosco. É tudo uma questão de foco, é tudo uma questão de você perceber que Cristo está com você, em você, opera em você, através de você. Ele é maior que tudo que vem contra você, ele é maior que qualquer... o diabo não é páreo, irmãos. Eu falei isso, o irmão falou, pastor, como é que Deus chama o diabo de inimigo? Eu disse, Deus não chama o diabo de inimigo, ele diz o vosso adversário. Porque o diabo não é páreo para Deus. O que Deus fez para tirar o diabo do céu, irmão? Usou os anjos. Deus não foi lá. Os anjos. Quem é que Deus opera para tirar o diabo da terra? Os homens. Ele diz, o diabo vosso adversário, entendeu? Porque ele não pode ser adversário de Deus, porque como é que ele vai ser adversário de Deus? É covardia, irmão. Como é que ele vai ser adversário de Deus? Sabe? É inconcebível uma criatura ser adversário do Criador. Então o diabo não é páreo para Deus, e nós estamos em Deus e Deus está em nós. Portanto o diabo não é páreo para nós. Até pensei em fazer uma mensagem, o diabo pelado, né? Diabo pelado, legal, né? Então ele está totalmente acabado. Sabe? Excelência em documento. Olha só, Eclesiastes 9:8 diz, em todo tempo sejam alvas suas vestes e não falte o azeite sobre a sua cabeça, limpo e cheio. Se a casa for limpa, mas não for cheia, vira 7, porque o diabo quer voltar. Ele não tem paz fora dos homens, ele quer. Então, além de limpo, cheio, azeite transbordando, abditicamente em você a palavra. Irmão, quem é que coloca esse desejo de não ler a Bíblia, de não orar, de não jejuar, sabe, essa preguiça, irmão? Estava vendo uma pregação essa semana, achei muito maravilhosa. O pregador disse assim, irmãos, se você sente mais tristeza que o teu time está perdendo, e você não aceita, como é que meu time está perdendo, do que você está perdendo o ânimo de vir na igreja, orar, jejuar, ler a Bíblia, você está perdendo a batalha e saindo para o inferno, você está perdendo a pior das batalhas, você está perdendo a batalha da tua alma, e está preocupado que o time lá está perdendo a batalha do futebol, e você está perdendo a batalha. Essa você devia lastimar, esta batalha da tua alma, não a batalha dos jogadores lá. Apocalipse 3,16, amados. Que Deus nos ajude, irmãos, a entendermos a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, mas o homem ele é sábio para o mal. Sabe, a pontaria da carne ela é horrível, irmão. Ela sempre escolhe o pior. Perdoa, não, vou ficar com mágoa. Confia, não, vou ficar preocupado. Tenha paz, não, eu vou brigar, eu quero confusão, eu quero barraco. Fala a verdade, não, eu vou mentir, vou sair bem. Mas a carne tem uma pontaria que é... Só escolhe o pior, irmão. Só o pior. Apocalipse 3,16 diz o que, irmãos? Dedicação. Dedicação. Tá? Dedicação. Mas porque é como água morna, nem quente, nem fria, vomitarei da minha boca. Quero, mas não quero. Quero Cristo, mas quero o mundo. Quero tudo, pastor. Eu quero Cristo e quero pecado. Eu quero Cristo e quero os ídolos. Eu quero Cristo, mas eu não quero abrir mão da fornicação. Eu quero Cristo, mas quero ser famoso entre os homens. Eu quero Cristo, mas quero dinheiro ilícito. Eu quero Cristo, mas eu quero continuar mentindo. Eu quero Cristo e quero continuar sendo uma pessoa competitiva que fica ostentando que sou melhor que os outros. Irmão, não pode ter tudo. Alguma coisa vai ter que renunciar, alguma coisa vai ter que dizer não. Não pode dizer sim, tem um prato do capeta, me dá aqui. Tem um prato de Deus, me dá aqui. Sabe, você não pode comer da mesa de Deus dos demônios. Tem gente que é aberto para tudo, irmão. Qualquer negociação. Deus diz assim, vamos orar. Vamos fornicar, vamos fornicar. Quer dizer, qualquer convite tá valendo, irmão.
Vamos nessa música do ACDC, vamos nessa música do ACDC. Vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Ei, ó, tem aqui o horóscopo aqui, ó. Vamos ler aqui o horóscopo. Não, vale tudo. Está aberto a tudo, a casa, com todas as janelas e portas abertas, pode entrar quem quiser. Aqui é uma república aberta para visitantes gratuitamente. Isso é prostituta. Uma esposa tem que dizer sim ao seu marido e não a todos os outros. Quer dizer, tem que ter restrições. E hoje o evangelho de hoje, pastor Geraldo, você pode ser gospel e pode ser tudo. Você pode ser gospel e lutador de MMA. Você pode ser gospel e drag queen. Você pode ser o que você quiser, irmão. Gospel mais, o que coloca o que você quiser aqui. Político corrupto? Gospel. Atriz pornô? Gospel. Sabe? Vale qualquer coisa. Cantor, música secular? Gospel. Atriz de filme pornográfico? Gospel. Tudo. Onde se viu uma loucura dessa? Como diz, né? Já fizeram boate gospel, bebida gospel, só falta inferno gospel. Né? Tá tudo gospel. Meu Deus do céu. 2 João, versículo 9. Versículo 9. Quem se desvia desse ensino não tem ligação alguma com Deus, tá? Quem permanece nesse ensino tem tanto o pai como o filho. Característica de quem está vivo, o coração está batendo, está respirando, certo? Tem que dizer, respira. Não precisa. Isso é uma coisa que, sabe? Teu coração, é mesmo, bate. Já pensou se não fosse tudo, graças a Deus que são involuntários, nem precisa, né? Mas você respira, coração bate coração, meu Deus, coisa doida. Então é uma coisa natural, irmão. Assim, uma pessoa que está viva, ela ama o ensino da palavra de Deus. Se uma pessoa não ama o ensino da palavra de Deus, ela é convencida, mas não é convertida, não nasceu do alto, não tem o Espírito Santo. Porque se uma pessoa não tem fome, ela é walking dead. Ela não é um ser humano. O ser humano tem fome. Se ele nunca tem fome, irmão, só vive de luz, né? Teve um pastor que teve um piripaque e o Senhor apareceu para ele, né? Ele foi e voltou. Ele falou assim, olha, 2 coisas. Você não está cuidando bem do templo que eu te dei. Você não está cuidando bem. Você não dorme. Às vezes você jejua demais e às vezes você come demais. Eu já avisei. Você não vai morrer porque eu quero. Você vai morrer porque você não está cuidando do templo do Espírito Santo. Você está encurtando a sua vida. E teve um pregador, eu acho que foi Spurgeon, que foi visitar um outro pastor e falou assim, escute, Deus falou que você vai morrer logo, se você não parar com essa gula. Você está entupindo todas as vezes, você vai acabar com a tua vida. E Deus tem algo tremendo na sua vida para cumprir, muitos anos lá na frente. Mas Ele disse que você vai morrer. E não é maldição, não é praga e não é vontade de Deus. É você. E o pastor não ouviu, não deu bola e morreu logo ali, 1 ou 2 anos depois morreu. Quer dizer, então isso é uma loucura. Por quê? Quem está vivo come para viver, não vive para comer, certo? E aqui está dizendo, como é que você sabe quem está espiritualmente vivo? Ele se alimenta. Se ele não tem fome e sede de justiça, ele está morto. Ele precisa ser ressuscitado ou nunca foi gerado de Deus. Foi gerado pela religião, sabe? Lê a Bíblia porque desencarga a consciência. Eu li a Bíblia, sou evangélico hoje, eu não li a Bíblia. Quantos capítulos lê a Bíblia? Pastor, tem que ler a Bíblia? Entendeu? Não, irmãos. Tem que ter prazer na lei do Senhor. Isso é um milagre gerado por Deus. Você pode ler a Bíblia até ficar vesgo, mas se você não tem prazer naquilo, não vai adiantar nada. Porque Deus ama o que dá com alegria. Aquilo que você faz sem alegria, sem prazer, irmãos, não contribui no reino espiritual. Hebreus 9:9 diz que a religião litúrgica, repetitiva, ela não produz crescimento. Tudo aquilo que você faz de forma mecânica, tudo que não envolve fé e entendimento, é pecado. Você ficar lendo a Bíblia por culpa é pecado. Porque não envolve a fé de que em Cristo você já é justificado. Está tentando se justificar o quê? Pela consagração. Eu tenho que justificar. Está tentando me justificar? Eu tenho que ir para a igreja, porque se eu não for para a igreja, os irmãos vão dizer que eu estou desviado. Então, a consagração pode ser pecado. Por quê? Você está tentando se justificar, quando na verdade você já é justificado. E quando você tenta fazer as pazes com Deus, eu tenho que orar mais, porque aí Deus ficar felizinho comigo, vai me dar minha cura. Aí Deus vai me curar. Você está tentando se justificar. Então, às vezes, a consagração, que não é com alegria, com prazer, ela é pecaminosa. Ela é pecaminosa. O evangelismo pode ser pecaminoso se eu sentir, eu tenho que evangelizar. Tudo que eu tenho o quê? Já me coloquei debaixo de maldição, Gálatas 3:10. Tudo que você se cobre de você mesmo e você não tem prazer naquilo, não foi gerado pela graça. Não é do Espírito.
Tudo que você faz porque você tem que, certamente é perda espiritual, né? Amém, queridos? Vamos lá. A Bíblia diz: cuidado, Mateus 24, com os falsos profetas, que haverão muitos falsos profetas. Ninguém vem com o leão na testa dizendo: sou o falso profeta, cuidado comigo. Mas se ele tentar te justificar por obras, por justiça pessoal, por dinheiro, meu irmão, alarme está lá, o sinal vermelho. Nós somos justificados pelo sangue. Sangue. Você é aceito, justificado e perdoado pelo sangue. Acrescente isso a algo, você anulou o testamento na tua vida. Nós somos salvos pela graça através da fé, não vem das obras, certo? Então, quando o homem começa a pecar e se sentir culpado, ele tenta sair dessa culpa com consagração. Aí ele vai orar mais, vai falar mais, ele vai diminuir, né? Pesou, fez o mal, agora faço o bem. Agora Deus está feliz comigo. Não, eu sou justificado pelo sangue, quando eu erro e quando eu acerto. Quando eu oro e quando eu não oro, eu sou justificado pelo sangue. Agora, a oração não é porque eu tenho o quê? É simplesmente uma sobrevivência espiritual, uma coisa natural. Assim como respirar. Você tem que respirar. Não tem que. É uma coisa natural, certo? Assim a oração, aqueles que são vivos, eles louvam a Deus e meditam na palavra de Deus. Portanto, se você não tem prazer, você está ouvindo essa palavra, não tem prazer em orar, jejuar, ler a Bíblia, chame o irmão cheio do Espírito Santo para pôr a mão sobre você, reconcilie com o Senhor ou receba o Senhor Jesus Cristo. Você não é salvo. Você pensa que é salvo, você não é salvo. Porque todo aquele que é salvo, ele tem prazer. Ele não tem que. E ele não fala: ai, pastor, estou me cobrando para subir no púlpito lá, eu não quero louvar, mas os irmãos disseram que se eu não louvar, eu estou desviado. Não suba no púlpito, não louve, é aí que você está pecando. Porque você pegar o microfone, aí é que está errado. Não louve, deixa que a igreja fale o que quiser, que pense que quiser, não vá. Se não for com alegria, com prazer, não pegue o microfone, porque o pastor pediu. Então, permanecer no ensino, você vai escapar de heresias, certo? Isso é maravilhoso. Que você possamos pensar nisso que temos ouvido aqui. Deus, eu só sou mantido motivado se primeiro eu descobrir que em Cristo sou aceito, sou perdoado, sou salvo, sou herdeiro, sou filho, sou embaixador. Depois que eu entender isso, as boas obras, a obediência vem depois da fé. Se não tem esse fundamento de que em Cristo eu sou aceito e de que em Cristo eu sou salvo e capaz, toda a consagração, tudo, as boas obras, é tudo para tentar ser o que você já é. Se você entende que você já é, agora a obra vai ser de ouro, pedra preciosa, vai ter galardão. Mas se você faz, irmãos, igrejas fazem, as pessoas fazendo as coisas por culpa, né? E tudo que é feito por culpa é obra de palha. Agrada o pastor, mas não agrada a Deus. Para nós sermos mantidos motivados, precisamos conhecer a Deus e a vontade de Deus. E a vontade de Deus, irmãos, é que tenhamos paz, vivamos uma vida abundante, possamos comer o melhor dessa terra. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor, missionário Guilherme. Do Senhor Jesus Cristo. Amados, vamos continuar.